Olá, irônicos, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal Nós Somos Irônicos e estamos aqui para conversar sobre a prova do anjo e sobre toda a repercussão da treta entre a Bianca, a Boca Rosa e também a Rafa Kalimann do BBB e falar sobre o que rolou na edição de hoje. Caso você não seja inscrito no canal, por favor se inscreva, venha fazer parte do time dos irônicos. A gente faz revisão de reality show aqui no canal, não só do Big Brother, como também do The Voice Kids ou qualquer outro reality que esteja passando no momento. Às vezes eu atraso um pouquinho os vídeos, vou ser bem sincero, então de vez em quando eu atualizo vocês também com algum reality que já acabou, que eu ainda não fiz a revisão, mas eu continuo trazendo a revisão aqui, tá bom? Compartilhe com os amigos de vocês que também curtem revisão de reality show, justamente pra gente poder aumentar a família dos irônicos. Deixa o like de vocês pra gente poder impulsionar o vídeo e também o comentário que ajuda muito para que eu possa elaborar os melhores dos próximos vídeos e também dando a opinião de vocês sobre o Big Brother. Certo? Então deixa o apoio de vocês aqui que é muito importante e bora a gente poder bater um papo sobre tudo que rolou. Hoje a edição foi muito pequena, a edição foi rápida, mas o mais importante de fato foi a resolução aí entre a treta da Boca Rosa e da Rafa Kalimann. Né? Tem um vídeo aqui em cima que eu explico pra vocês como começou a treta e qual foi o final dela, pelo menos durante a madrugada de hoje, então vou deixar nos cards aqui em cima caso você não tenha visto, certo? Durante o dia, a Rafa ela explicou mais ou menos pra Gabi Martins o que de fato aconteceu, explicando, dando logicamente a versão dela da história, o ponto de vista dela diante dessa situação com a Bia. Novamente ela continuou na mesma tecla, assim como a Bia continua, de que no caso da Rafa, foi a Bia que ignorou totalmente ela, a Bia que não cumprimentou ela, a Bia que primeiramente deixou de seguir ela nas redes sociais e que de fato foi passado para ela a informação que a Bia tentaria fazer esse tipo de coisa, esse tipo de jogo, justamente para deixar a Rafa como a vilã, ou como a ruim da situação, ou como a errada da situação. A Rafa deixa isso muito claro, e ela também deixou claro para Bianca ontem que se ela levasse em consideração tudo que já falaram da Bia, ou que tudo que ela já viu da Bia por aí, ela não iria recepcionar a Bia do jeito que ela recepcionou quando ela viu a Bia dentro do Big Brother. Pelo menos foi isso que a Rafa tentou deixar claro pra ela. A Bia, até onde eu vi e a própria edição mostrou, a Bia não tocou mais no assunto depois dessa situação toda aí, que a Bia... de fato, a cachaça, né, gente? A cachaça subiu na cabeça, de fato, a Bia tava muito acelerada. Gente, e até onde eu li, a Bianca, ela tá tomando remédio pra não engordar lá dentro. Certo? E de fato, o remédio, até onde eu sei, tá? Talvez logicamente eu li, isso não é confirmado, porque eu não vi a Bia falando lá dentro sobre isso, mas parece que ela tá tomando sibutramina para não engordar dentro do Big Brother durante o período que ela estiver lá dentro. Se de fato ela tá tomando esse tipo de medicamento que é extremamente restrito e pesado demais, e tá bebendo do jeito que ela tá bebendo nas festas, talvez seja por isso que ela bebe tão pouco e já tá tão doidona assim, sabe? A gente não sabe a reação que dá desse medicamento tão forte e controlado com a bebida, certo? Mas mais uma vez isso é uma especulação, não é certeza absoluta, até porque o Big Brother, o próprio diretor, ou o Thiago, eles não confirmam e não falam os medicamentos que os participantes tomam, e até o momento eu não vi a Bia falar a respeito disso, falar abertamente lá dentro se ela tá tomando algum tipo de medicamento controlado para não engordar. O que a gente viu foi aqui fora, alguma repercussão, alguns igres de fofoca falando a respeito disso. Mas de fato, a mistura de um medicamento extremamente pesado e controlado com a bebida, de fato, isso acredito eu, que acaba aflorescendo muito mais e fazendo com que a pessoa acabe ficando muito mais grog, né? E talvez muito mais bêbada rápido do que normalmente ficaria. E vamos falar também vamos falar agora primeiro. Vamos deixar para falar sobre a situação do Patrick pro final. Vamos falar agora referente à prova do anjo. A gente já sabia desde a estreia do programa que somente o pessoal que perdesse a prova de imunidade iria fazer a prova do anjo. A gente também sabe que essa prova do anjo ela é autoimune. Eles lá dentro não sabem disso, eles não têm essa informação. Mas a gente sabe que a pessoa que ganhasse o anjo não iria fornecer a imunidade, e sim automaticamente receber essa imunidade. Os 8 participantes que poderiam participar da prova do anjo
que é o pessoal do camarote, menos o Patrick, porque ele é o líder, então ele não participou, somente os outros 8 participantes. No primeiro momento eles sortearam bolinhas, quem pegasse a bolinha verde faria a prova do anjo, quem pegasse a bolinha vermelha estava automaticamente eliminado, nem faria a prova. A Gabi Martins e a Manu Gavassi acabaram pegando essa bolinha, então elas nem fizeram a prova do anjo. Para Gabi Martins, acredito eu, pela visão que eu tô tendo do jogo, ela nem precisaria se preocupar. Afinal de contas, ela não deve ser receber muitos votos ali do público, dos participantes. E muito menos ser indicada pelo líder. Então, acredito que essas primeiras semanas ela tá muito tranquila. Porém, já a Manu Gavassi, eu acredito que a Manu Gavassi ela vai receber bastante votos dos dois lados da casa. Então, para ela, talvez seria bem interessante poder fazer essa prova do anjo e poder ganhar essa imunidade. Mas, infelizmente, ela acabou ficando de fora. Já para o Pyong, que o Patrick já deixou claro que ele tem uma intenção muito grande de ver o Pyong neste primeiro paredão, ou indicar o Pyong, ou ter a certeza absoluta que a casa em si vai votar no Pyong. Então, para o Pyong, essa imunidade era muito essencial. Porém, infelizmente, quem acabou vencendo essa prova foi a Mari Gonzalez, que não corre risco. A gente sabe que nessa primeira semana ela não corre o risco. A prova foi patrocinada pelo PicPay. Era basicamente um jogo como banco imobiliário, mais ou menos isso, sabe? Eles tinham que passar ali até chegar ao número 20, do 1 ao número 20. E eles tinham que tocar os dados. O dado tinha 6 lados. Acredito eu que tinha 6 lados, ou 5. A maioria era 0, mas tinha 1, 2 e 3. Era um dado de 6 lados. Tinha 3 zeros e 1, 2 e 3. Por exemplo, você tirou 3, você caminhava 3 casas, abria e pegava o celular, né, conforme é o próprio aplicativo do PicPay, e você via se você perdesse reais ou ganhava reais. Todos os 6 participantes, eles já entravam no jogo com 10 mil reais, certo? Então eles poderiam ganhar esses 10 mil reais, porém ao longo das etapas que eles fossem seguindo as casas, eles iam perdendo dinheiro. Por exemplo, caiu na casa 3, ele escolhia uma das 6, porque tinham 6, como eram 6 participantes, tinham 6 maquininhas, e escolhia e via ali qual o valor que tu perdeu. Né? Mirava o celular, como é o próprio aplicativo do PicPay, e você via o valor que você recebeu, que você perdeu em dinheiro. Aquilo não influenciava em absolutamente nada. O que influenciava era o primeiro participante que finalizasse, chegasse na casa de número 20, e aí sim essa pessoa se tornava o anjo e ganhava o valor em dinheiro que ela restou depois dela ter passado por toda a sequência de casas. A Mari ganhou 9 mil e alguma coisa em reais. Alguns outros participantes chegaram a ganhar alguns prêmios em dinheiro. A Mari acabou dando um monstro, que ele é um monstro baseado lá no BBB1, que os participantes acabaram ficando com um abacaxi, segurando o abacaxi. Tinham que levar o abacaxi para todo lado como se fosse um filho. Nessa, meio que eles se basearam, mas ao mesmo tempo o participante tinha que se vestir de abacaxi e ficar com o abacaxi também. Ela acabou dando monstro pro Chumbo e pro Adson. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a situação ali do Patrick com a Bianca Andrade. O que aconteceu? Depois da confusão ontem, durante a madrugada, entre a Boca Rosa e a Rafa Kalimann, a Boca Rosa foi pra dentro do quarto, chorou horrores, falou que queria sair. As pessoas meio que acalmaram ela se acalmou, ela acabou voltando pra festa, só que ela tava muito grog, muito bêbada. E de fato ali o Patrick, eu não vou nem julgar. É errado o que ele fez. Foi muito errado a atitude dele. Só que Douglas, vi que não foi com intenção, com maldade. Pelo menos eu espero que não, né, gente? Porque é complicado você imaginar que a pessoa tá com aquela maldade, mas enfim. Ele acabou pegando nos seios dela e sacudindo os seios dela, sabe? E isso acabou aí repercutindo muito nas redes sociais. A hashtag #PatricksExpulso acabou ficando entre os assuntos mais comentados da internet. Não só da internet, como do Instagram também, e acredito eu do Facebook. Facebook é a única rede social que eu não utilizo.
Mas eu sei que no Instagram bombou muita gente falando a respeito disso. E também no Twitter também ficou entre os assuntos mais falados do Twitter. É, Hoje ele foi chamado no confessionário, ficou algum tempo no confessionário, mas depois ele voltou pro quarto do líder e acabou ficando lá. E muitas pessoas acabaram se perguntando se de fato ele foi chamado no confessionário para ser expulso. Muitas pessoas assistiram o programa de hoje justamente para ver um posicionamento da própria emissora e também do próprio BBB, né? Do próprio Thiago ali, que ele é o apresentador, então obviamente ele iria dar ali a falar a respeito disso. A edição acabou passando, mostrou o dia de hoje deles, porém o Thiago não tocou no assunto referente à expulsão do Patrick. Talvez, muito provavelmente, eles viram essa repercussão nas redes sociais. Obviamente que eles viram. Muito provavelmente eles acionaram o jurídico deles justamente para analisar a cena e verificar se realmente era passível de expulsão ou não. Se de fato não foi tomada nenhuma atitude, acredito que eles não viram ali na cena a questão de expulsar ele. E até ok. Por mais que eu, Douglas, não concorde com isso, acho que de fato ele passou do limite com ela, ele foi muito errado com ela. E a atitude dele foi muito errada, sabe? Eu não quero acreditar que de fato ele fez aquilo de propósito, com uma intenção. Com essa intenção. Eu espero que não, eu não consigo ver isso. Mas de fato foi uma atitude errada. E de fato essa atitude ela tem que servir como exemplo. Porque outros homens estão assistindo aquilo dali. E se outros homens, tanto pessoas mais velhas como pessoas mais novas, estão assistindo aquilo e vê que não ocorreu absolutamente nada, aquilo vai acabar se tornando algo normal, algo que se pode ser feito. Porque não é julgado seriamente. Então eu acho que o mínimo que a gente esperava, pelo menos eu esperava do Thiago, não só do Thiago, mas da produção como um todo, é dar um tipo de explicação, ou falar pelo menos a respeito. Não ignorar ou fingir que aquilo não está acontecendo, sabe? Eu acho que a Record, a Fazenda, eles pecaram tanto nessa última edição deles referente a isso. Foram duramente criticados referente a isso. A ignorar a internet, a ignorar o próprio público fiel do reality, sabe? Ignorar aquilo como se de fato não acontecesse. E eu achei que talvez seria diferente. E achei que o Thiago iria dar uma posição para as pessoas que estavam esperando uma atitude, sabe? Pelo menos um pronunciamento. E de fato isso não aconteceu. Isso me deixou um pouquinho decepcionado, até porque é bem complicado esse tipo de situação. E a gente para analisar todo o contexto e a gente para pensar e fala. Talvez justamente seja por isso que isso acontece com muitas mulheres no dia a dia e muitas ficam caladas, não falam a respeito. Porque é esse tipo de coisa que acontece. É o silêncio, as pessoas não tocarem no assunto, as pessoas não falarem a respeito, sabe? Isso de fato complica muito e de fato me assusta muito. Porque é um vídeo, milhões de pessoas assistiram, isso repercutiu muito. Agora você imagina uma menina, uma mulher que não tem câmeras e não tem um Brasil inteiro assistindo, esse tipo de coisa acontece com elas também, sabe? Eu infelizmente começo a entender o porquê que muitas ficam em silêncio, isso de fato me assusta muito. Porque eu tenho mãe, eu tenho amigas, por mais que eu seja homem e não seja mulher, eu tenho mãe, eu tenho amigas e isso de fato é muito assustador. E de fato eu não gostaria de ver uma pessoa fazendo o que ele fez na minha mãe ou em qualquer amiga minha, bêbada, que não estava consentindo com aquilo. Vocês me entendem? Muita gente também falou que o pessoal é mimizento. Cara, não, vamos pegar e pensar no seguinte: deixa ele fazer então isso com a mãe de vocês, ou deixa ele fazer isso numa irmã de vocês, ou deixa ele fazer o que ele fez nela com a namorada de vocês. Vocês não iam gostar, vocês não iam achar legal. Então é empatia, não é porque não está acontecendo com pessoas que vocês gostam ou com familiares de vocês que acertam as outras pessoas. Tem mais um pouquinho de empatia. Então eu acho que faltou mais a questão do pronunciamento da própria emissora referente a isso, sabe? Falar a respeito disso, falar, gente, a gente aciona o nosso jurídico e conforme a análise não é, não, pronto,
sabe falar a respeito disso. Agora, ficar em silêncio, eu acho que o silêncio é a pior coisa, a pior atitude que eles poderiam ter tomado. Isso me decepcionou um pouquinho. Não sei vocês, mas deixa aqui nos comentários a respeito disso. Bom, amanhã ou hoje, né? Porque muito provavelmente esse vídeo vai ser postado depois da meia-noite. Vai ter a formação da roça, ó. A pessoa acabou de falar da fazenda e tá falando roça. Vai ser realizada a primeira formação do paredão dessa edição. Muitas falando que pode ser que Pyong vá e Manu Gavassi também, mas a gente sabe que pela casa vão 2 e desses 2 vão fazer uma prova e somente um deles vá. Então vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se de fato o Patrick's ele vai indicar o Pyong ou ele vai acabar indicando outra pessoa na esperança que o Pyong seja um dos mais votados pela casa. Mais uma vez, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. A gente faz revisão do Big Brother de todos os dias, basicamente. Somente nos dias que não ocorre tanta coisa assim. Também compartilhe os vídeos com os amigos de vocês que curtem revisão de reality show. Deixa um comentário de vocês que é muito importante, principalmente sobre tudo isso. E principalmente deixa o like de vocês que ajuda muito, certo? Um beijo pra vocês, até amanhã à noite com a formação da roça, mas antes disso tem o vídeo do The Voice Kids, tá? Um beijo.